Você sabe qual é o medicamento mais potente para glicose alta? Se você convive com diabetes, com certeza você deve se perguntar em relação a isso. Nesse vídeo eu vou trazer essa resposta e quem vai me ajudar é a Denise Franco, endocrinologista. Bem-vinda. Obrigada, Tom. É sempre um prazer ter a Denise aqui com a gente, né? Tirando as dúvidas, esclarecendo de forma fácil, clara e objetiva. Vou tentar ser, né? Então faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. Antes da gente responder essa pergunta, né, qual é o medicamento mais potente para glicose alta, eu quero te convidar para fazer parte do meu canal no WhatsApp. O link está disponível na descrição do vídeo e você também pode acessar o portal Um Diabético, www.umdiabetico.com.br. Tem notícias todos os dias para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Denise Franco está aqui ao meu lado para poder tirar essa dúvida. Bom, quando a gente fala em glicose alta, é algo que preocupa muita gente, né? Mas por que a gente tem glicose alta e o que acontece para essa pessoa ter glicose alta? Bom, primeiro se depende do nível de glicose, né? Então, o açúcar no sangue, a gente costuma dizer que quem tem diabetes tem o açúcar alto no sangue, né? Esse açúcar é aquele açúcar que a gente come? Doce? Não, é o açúcar que está no sangue, né? A gente chama ele de glicose, tá? Não é o mesmo. Também tem uma parte daquela açúcar que a gente consome. É uma parte dele, né? A gente chama de glicose, uma parte do açúcar que a gente está consumindo, né? Tudo que a gente come vira glicose, só não tem água. A água, quando a gente come, ela não vira glicose. Mas o restante que a gente come vira glicose. Pode ser pouquinho e outros um pouco mais, né? Isso, ou então alguns demoram algum tempo para virar glicose, né? Por exemplo, quando a gente come fonte de proteína ou de gordura, a gente costuma dizer que isso são estoques, são guardados numa forma que depois ele gera glicose. Então, por exemplo, se você comer frango ou comer uma carne assada, uma parte daquilo pode virar glicose. Uma parte dele vai gerar fonte de energia, que aí ela é transformada em glicose. O que é o muda que é a o gente tempo. aproveita, é o tempo que a gente vai levar para ter essa glicose, energia sendo gerada. Mas no caso da pessoa com diabetes, quando a gente fala em glicose alta, essa glicose ela pode aparecer de forma rápida, né? Dependendo do que você consome. Isso. O carboidrato, ele gera glicose de uma maneira mais rápida. Por isso que é o que a gente conta quem conta carboidrato. Por isso que a gente conta o carboidrato, porque para fazer os ajustes de dose de insulina, eu preciso saber quanto eu vou comer para poder aplicar a insulina de acordo com aquilo que a gente vai comer. E no caso do diabetes tipo 2, aquela substituição, né, do carboidrato para poder entender a quantidade que a pessoa vai comer. Exato. Agora, por que a pessoa tem uma glicose alta? Porque ou ela não tem insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula, né, para ser aproveitada de fonte de energia, ou ele tem o que a gente chama de resistência à insulina. A insulina está lá presente, mas a entrada na célula está dificultada. Dá para entender isso, Tom? Tá, é praticamente quando a insulina é como se fosse uma chave que abre a porta da célula para colocar a glicose para dentro, é isso? Você imagina que você tem uma célula e eu tenho portinha na célula. E eu tenho uma fechadura naquela célula. Essa chave que abre é a insulina. E aí, abri a porta, entrei glicose para dentro daquela célula. E aí ela é utilizada como energia. Quando eu tenho o diabetes tipo 2, eu tenho a chave, mas eu tenho a fechadura que está meio enferrujada. Está emperrada. Emperrada. E aí eu tenho que produzir várias chaves para ver se eu tenho uma que encaixa. Então, neste primeiro momento, a gente costuma dizer que quem tem diabetes tipo 2 tem essa fechadura enferrujada e precisa fazer com que o pâncreas produza muita insulina.
né, para encaixar, para tentar achar se tem alguma chave que vai lá e encaixa. Então, uma pessoa que não tem resistência insulínica, não tem risco de diabetes, ela produz a insulina. Aquela insulina é uma chave que funciona em todos ali e vai colocando. Exato. No caso da pessoa que não tem diabetes, que tem diabetes ou pré-diabetes, ela já começa a ter uma fechadura emperrada, a chave não entra, é isso? Exato, e ela fica resistente, então ela precisa, num primeiro momento do diabetes, você pode até encontrar pessoas que têm muita insulina circulante, mas é uma insulina que não funciona. Então, por isso que a gente chama que está resistente, tá? E aí, no caso, para poder baixar essa glicose, para ajudar o corpo a funcionar melhor e evitar, né, que a glicose fique muito alta por conta das complicações, quando a gente fala em melhor medicamento para tratar a glicose alta, qual é? Insulina. A mesma insulina que a gente aplica para quem, no caso, eu tenho diabetes tipo 1, eu preciso aplicar a insulina. Então, insulina, a gente costuma dizer que é o remédio mais eficaz em abaixar a glicemia, ou seja, é o mais potente para baixar a glicemia, tá? Só que tem um problema. Se eu abaixo muito, eu tenho um risco de ter hipoglicemia, tá? Deu para entender? Deu para entender. E aí a pergunta é: todo mundo precisa de insulina injetável ou não? Quem tem diabetes tipo 1 precisa, porque senão não sobrevive, tá? Então, no caso tipo do 1 diabetes tipo é 2? aquele paciente que, de algum momento para o outro, ele começou a não produzir mais insulina, então precisa usar insulina para viver, senão não vive. No diabetes tipo 2, ele pode ou não usar insulina. Tem outras medicações, depende da fase em que ele está, em que situação ele está, o nível de açúcar que ele está no sangue, ele pode ou não usar insulina. E para quem convive com diabetes tipo 2, existe uma estimativa, ele inicia o tratamento, qual é a chance dele começar o tratamento também do diabetes com insulina? Porque para muitos deles, insulina é a última etapa do tratamento, eu não cuidei direito e agora eu vou precisar de insulina. É importante a gente saber que insulina não é vilão, né? Então, assim, eu posso precisar de insulina neste momento e ao longo, sei lá, nas próximas semanas não precisar mais. Por exemplo, uma situação simples. Eu estou num processo de infecção, minha medicação não está ajudando muito porque está com o processo, eu estou precisando, o corpo está produzindo mais açúcar, então eu posso usar insulina naquele momento. Acabou a minha necessidade porque eu deixei de estar com a infecção, eu posso parar de tomar insulina. Então é importante a gente entender que eu posso, mesmo no diagnóstico, precisar de insulina, né? Lembrando que muitas vezes a pessoa faz o diagnóstico quando ela já tem alguma complicação do diabetes. Por isso pode ser que eu precise. Por exemplo, eu posso ter um infarto, um AVC e neste momento fazer o diagnóstico e precisar de insulina. A hora que eu começo a tratar, começa a melhorar o quadro, pode ser que eu não precise mais de insulina. Em geral, com um tempo mais longo de diabetes, eu vou tendo um desgaste maior naquele pâncreas se eu não tratar de uma maneira adequada ou retardar o tratamento. E aí sim eu posso precisar de insulina. Mas isso relacionado ao diabetes tipo 2. O tipo 1 não tem jeito, é insulina desde o início do tratamento. É o único tratamento para diabetes tipo 1 é insulina. Pelo menos por enquanto, né, Tom? Por enquanto, é insulina. Insulina é vida. Eu só estou aqui fazendo essa entrevista e batendo um papo com a Denise porque existe insulina para eu poder fazer isso. Desde 1921, quando foi descoberta a insulina, que ganhou prêmio Nobel por isso. É isso aí. Denise, obrigado mais uma vez. Passou o arroba? Denise Franco, Endo, esse é o arroba. Lá no Instagram, tá, gente? Seguem ela lá também. Ela tem conteúdo direto e fala sobre diabetes o tempo todo. É isso, gente. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa aqui seu comentário. O que você achou desse conteúdo? Vamos juntos levar informação a quem precisa. Boas glicemias e até mais. Tchau!